Começou. Pessoal, boa noite. Hoje eu vou assim trabalhar com vocês algumas questões do Enem de geografia, né? São questões de geografia que caem nos Enems, né? Então resolvi pegar Enems anteriores, né, de 2020 ou 19, 18, eu não lembro direito assim a ordem, mas eu selecionei algumas questões para poder trabalhar com vocês aqui no aulão. E daí vocês podem tirar dúvida, tentar responder. Algumas delas eu acho que eu cheguei a trabalhar anteriormente nas aulas, né, anteriores. Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que não estavam todos os alunos que estão aqui, né, agora, mas aí vocês vão me falando se, se eu passo para a próxima questão ou se vocês, né, vão responder essa questão, a gente vai trabalhando as questões, aí vocês vão falar, não, professor, a gente já trabalhou na aula ou não. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem, a gente refaz ela novamente. Então, eu vou começar a apresentar aqui, eu acho que a primeira vai ser uma questão de 2020. Deixa eu separar aqui para vocês. Vou apresentar agora aí na tela, vamos ver se vai dar certo. E não deu, mas vou tentar abrir aqui novamente. Ixi, peraí, só um pouquinho, gente. Vou abrir e fechar. Só um tempinho que eu vou. Eu vou ter que abrir e fechar novamente. Deixa eu ver aqui. Isso geralmente acontece quando eu faço as aulas normais aí, né, para vocês. Aí eu tenho que pegar. Às vezes não abre de primeira, aí eu tenho que tentar e abrir novamente. Agora eu só tenho que achar aqui, gente. Desculpa, só um pouquinho. Aqui, vou tentar agora, todos que dê certo. Essa aqui. Apareceu para vocês? Sim, prof. Oi? Sim, se apareceu. Apareceu? Então, temos aí a primeira questão 8, do Enem de 2019, e a temática é sobre geologia. Está aparecendo aí, ó, uma imagem, né, do globo, tá vendo? Com todos os continentes. Sim. O mapa mundi, isso mesmo. Então, essa questão aqui é bom assim que eu vou aproveitar e comentar um pouquinho das questões para vocês. Tem questões do Enem que vai aparecer imagens, né? Vocês vão ter que avaliar imagens, e em seguida vem a pergunta. Eu acrescentei essa imagem aqui, eu que acrescentei, só para poder ajudar vocês com a primeira imagem. Então, vocês estão vendo aí o globo, né, com todos os continentes juntos. E aqui eu já coloco uma imagem, assim, gente, infelizmente não teve como o tempo foi muito curto, eu cheguei só a postar essa aula nas últimas semanas para vocês. Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar no grupo ou me chamar novamente. Quem perdeu essa aula, porque eu não trabalhei ela, porque o conteúdo é muito grande, quem perdeu, entra no grupo e acessa, né, eu coloquei lá, foi essa aula, foi relevo, foi algumas outras aulas que eu postei que não deu tempo de dar. Aí vocês dão uma olhada, se não conseguir, se ela não estiver lá, vocês podem me chamar no privado que eu posto novamente. Então, essa questão aqui, ela é uma das temáticas aí que mais caem também, né? Que é a geologia. Aqui você tem o globo com todos os continentes, né, juntos. E aqui você tem essa imagem que eu coloquei aqui, é para falar para vocês como se deu nessa separação, né, das placas tectônicas, né? Então, isso aqui é o que vem anteriormente e o que veio depois. Então, você tem a separação aí das placas, né? E aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essas setinhas vermelhas, que mostra como que se dá essa separação ou encontro dessas placas. Então, a gente tem
tem praticamente três movimentos, né, que é o encontro dessas placas, né, que uma entra debaixo da outra. Vocês sabem o que forma quando tem encontro dessas duas placas, uma entrando debaixo da outra, uma indo de encontro à outra, que a gente chama de movimento que é convergente, né? Esse encontro vai formar as cadeias montanhosas que tem pelo mundo, vocês lembram? Qual que é a mais próxima que nós temos aqui na placa sul-americana? Essa aqui. Essa placa de Naxa e essa sul-americana. Vocês conseguem lembrar? O que nós temos aqui na América do Sul? Um conjunto de montanha bem elevado. Fica em vários países, né? Fica todos esses países aqui que estão na beirada aqui da América do Sul, né? Chile, Peru, começa aqui desde da Venezuela, se não estou enganada, né? Colômbia, Equador, Argentina, Chile. Termina aqui na Argentina. Sim. Vocês lembram como que chama essa cadeia montanhosa que tem aqui? Que se dá no encontro dessas duas placas. Vocês conseguem lembrar? É os Andes. Cordilleira. Cadeia dos Andes. Vocês estão lembrados? É só mesmo para exemplificar para vocês como que se dá esse movimento e o que acontece, né, no relevo do globo aí terrestre. E você tem também a separação dessas duas placas, né, que um exemplo aqui são essas duas, né, que ocorre atualmente no Oceano Atlântico. Né? Aqui também tem, né, a cadeia do Himalaia, que essa é a maior elevação que a gente tem também. Ela cresce alguns centímetros por ano. É só mesmo para ilustrar, né, gente, o que era o globo terrestre antes, com todos os continentes juntos, e depois, em seguida, essa separação aí, que é através das placas. Então, você tem encontro de placas, você tem uma placa que passa, assim, uma placa que ela tem esse deslizamento uma na outra, e tem essa separação também de placa. Então, são esses três tipos de movimentos que temos. Que talvez vai ajudar vocês na questão abaixo. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem responder. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, e a gente também vai fazendo, né, vamos conversando juntos aqui também. Então, essa imagem está disponível, né, nesse site. E a questão né, agora é a pergunta, a divisão política do mundo, como apresenta na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. A estabilidade é diferente da instabilidade, né? Então, está falando dessa imagem aqui, vocês estão vendo? Então, a estabilidade é algo que é permanente, que não tem... É uma coisa que está ali parada, que não movimentou. Instabilidade seria essa imagem, né? Instabilidade é a separação das placas, o encontro de uma placa com a outra, né? Você tem a separação de uma placa com a outra, que é o que a gente vive atualmente. Você não tem... se você pensar no planeta Terra, você não tem continentes parados, né? Você não tem tudo parado. Você está em constante instabilidade, né? Tanto que ocorre aí, vocês vão ficar sempre sabendo na mídia que tem ocorrido terremotos em determinadas regiões do planeta, principalmente nessa parte aqui nessa parte dessa região, né, gente, onde fica o Japão, né, a placa do Pacífico, ele chama de Círculo do Fogo, né, nessa região aqui. Então, está falando aqui, né, a pergunta
Vou ler novamente. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Então, o que vocês acham? Vocês podem avaliar, quando vocês não lembrarem do conteúdo, eu até aconselhei nas aulas anteriores, vocês podem avaliar por interpretação. O que vocês acham que pode estar falando aqui através dessa imagem? Está falando a respeito do ciclo hidrológico? Vocês acham que está falando a respeito disso? Não. Oi? Não, não é do ciclo hidrológico, mas quais são as outras opções, profe? Eu vou mostrar para vocês. Mas aí a gente pode acabar eliminando essa. Eu acho legal que quando vocês forem fazer prova e o tempo é muito corrido, vocês irem tentando eliminar as opções para vocês acharem uma opção mais próxima da resposta. Então, a gente já pode eliminar essa. Vou colocar aqui Vou colocar em vermelho aqui, que a gente já elimina essa questão, né? Porque a imagem aqui não relaciona nada com nem a questão com o ciclo hidrológico. Então, a gente vai para as próximas opções, né? O que vocês acham? Seria processo erosivo? Não, Também não. não, né? O processo erosivo é como o desgaste das montanhas, do relevo, assim, por causa do clima. Então, isso não é também, não. Parabéns, Lourmares, é isso mesmo. Então, esse processo erosivo aí vai ter relação com o relevo, né? No caso, as montanhas, com o processo também que acontece com as rochas. Depois, vocês também podem pegar lá no conteúdo e dar uma lida, né? Sobre rocha metamórfica, rocha magmática e as rochas sedimentares. Eu sei que é muita coisa para vocês estudarem, mas se vocês quiserem dar uma lida para aprofundar, né? Para conseguir lembrar. Mas essa associação que a Lurmari fez é muito interessante. Vocês podem fazer lá, né? Muito legal, Lurmares. Parabéns. E o que vocês acham? Então, a gente já eliminou essa. A letra C. Estrutura geológica. O que vocês acham? Seria essa? Eu acho que é mais parecido, professor. Porque Porque sí, porque a estrutura geológica tem que ver assim com o solo, com a estrutura da terra, assim. Então, como essas placas estão juntas umas com as outras, é por causa dessa estrutura. Eu Isso. Muito bem, legal. Então, a gente já pode pensar que pode ser essa, né? Então, já pode destacar, se quiser fazer um círculozinho lá na hora. Eu mesmo, quando fazia provas, eu fazia muito isso, que para mim era mais rápido, sabe? Porque, como são muitas questões para vocês lerem, né? E avaliar, e depois fazer uma análise com a questão, e o tempo é muito corrido. Então, uma forma de... Sí, porque a outra opção, essa de pluviométrico, isso tem que ver também com as chuvas. Assim, então não tem nada a ver. E a pressão atmosférica, não. Então, eu acho que é essa, a letra C. Isso. E as outras meninas, vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acham? A C? sim. Então, a gente já pode eliminar essa. Tá vendo como essa questão aqui, vocês verem que ela é curtinha, apesar de ter uma imagem, ela é curtinha, ela vai, porque a prova do Enem também, ela é dada, assim, da seguinte forma, você tem aquela questão que é considerada nível fácil, tem uma que é considerada o nível médio, fácil nível médio, né, que é nem muito fácil, nem muito difícil, e aquela considerada o nível mais difícil, ou médio difícil. Então, eles dizem, né, eu acho, não tenho certeza, que eles também, a pontuação é dada de acordo com esse nível de dificuldade também de cada questão. Então, essa aqui, eu acho que ela está no nível fácil, né, o médio. Parabéns, viu, Lourmares e as meninas que avaliaram. Essa resposta está certinho. E mesmo porque, como a gente não teve a aula, eu acho que vocês saíram muito bem, porque essa aula só postei no grupo, mas vocês saíram muito bem, né? Justamente por conta da gente não tido tempo de trabalhar essa aula.
É uma temática muito interessante, depois vocês quiserem aprofundar e ler mais a respeito. É muito legal você poder entender esses processos naturais que envolvem o planeta Terra. Assim, eu acho muito legal. Aqui também é uma outra que tem relação com a geologia, mas você vai falar do solo, né? Aqui a gente também está dentro da temática, né? Da geologia, que é o solo. Assim como rochas, né? O relevo, está tudo dentro dessa temática. Essa questão, eu não coloquei, eu esqueci de colocar qual que foi o Enem, né? Depois eu posso deixar, esclarecer para vocês também, né? Se vocês quiserem, eu coloco no grupo. Eu esqueci de colocar qual que foi. Aqui vai falar também sobre a América do Sul, né? Sobre o que ocorre aqui na América do Sul. Né? Então, vou ler a questão para vocês. Né? As cidades de Puebla, no México, e Legazpi, tem algumas palavras que eu não vou conseguir falar como se escreve, nas Filipinas. Então, são duas cidades, Puebla e Legazpi, nas Filipinas. Desculpa, gente, uma cidade aqui na América Latina e a outra nas Filipinas, no caso aqui na Oceania, né? Que já não é aqui próximo. Não tem quase nada em comum. Né? Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. O que as une é um trágico detalhe de sua geografia. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl e o filipino Maio. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali indiferentes ao perigo que os espreita. Então, está disponível, né, nesse site, depois, se vocês quiserem acessar. E aqui, eu coloquei essa imagem só para poder ilustrar para vocês, mais ou menos o que a gente está falando. Também resolvi colocar as imagens, porque a gente não teve muito tempo de trabalhar, né, essas questões nas aulas. Então, a gente está falando dessa região aqui das Filipinas, tá vendo? E estamos falando aqui também dessa região no México. Então, a gente fala de vulcões e de solos que estão no chamado Círculo do Fogo. Vocês estão conseguindo visualizar aí na imagem? Então, são duas características, né, que coincidem sobre essas duas cidades, apesar da distância, né, o que fala na questão, né? Essa questão aqui é bem interessante. Então, a pergunta seria: a característica física que justifica a fixação do homem nos locais apresentados no texto é a ocorrência de quê? O que vocês acham? Aqui também você pode responder por interpretação ou também pelo que vocês aprenderam, né, sobre o conteúdo. Então, o que vocês acham que seria aí? O que justifica essa fixação do homem nesses locais apresentados no texto? Né? A gente vai falar... Uma pergunta: o que significa costa íngreme? Íngreme. Você perguntou o que significa? Sim. Encosta íngreme seria encostas elevadas, né? Então, geralmente, onde você tem o vulcão, você tem esse relevo mais elevado, que eles chamam encostas íngremes, que são relevos elevados, né? Deu para entender, Luzmares, ou ainda está confuso? Sim, mas não, sim. Então, você acha que isso justificaria essa fixação do homem nessas regiões? Você acha que em costas mais elevadas ela justifica, assim, o homem permanecer, insistir em ficar ali? Eu acho que não. Deixa Não. pensar um pouco. A gente tem um problema aí, né? Que geralmente, principalmente no meio urbano, né? Você tem deslizamentos de encostas, né? Que acontece muito nessa urbanização desordenada, né? Encostas, a gente já tem um problema
com essa questão. Então, se você lembrar disso, você já consegue avaliar aqui se justifica, né, a fixação, se compensa a fixação do homem, correr esse risco para ficar nessa região. O que vocês acham? Eu acho que pode ser o solo fértil. Então, vamos destacar aqui, né? Já vamos destacar, ó, essa aqui está muito próxima de ser, né? Não é isso? Então, a gente vai olhar o restante. E a gente já marcou. Vegetação diversificada. Falou isso na questão, vocês também podem pensar nisso, né? Você falou sobre vegetação, né, na questão? Não. Porque a vegetação também pode justificar, né, a fixação do homem em determinados locais, né? Tem muitas comunidades que dependem de certo tipo de vegetação. Se você pensar no norte do Brasil, no Amazonas, tem muitas comunidades que precisa realmente de ter essa fixação em determinadas regiões, que você faz ali um tipo de colheita, ou, por exemplo, você vive ali no Nordeste, no Norte, né? Você precisa da matéria-prima da palmeira, você precisa da matéria-prima da castanha. Então, isso justificaria a fixação do homem em determinado local, mas não é o que fala na questão. Por isso que é legal, entendeu? O Enem tem muito essa questão de interpretação, aí as aulas de português, eu acho primordial, sabe, para vocês conseguirem responder qualquer questão do Enem. Então, é muito, muito bacana, sabe, vocês terem as aulas, né, de português, de redação, que ela contribui muito para facilitar vocês responderem. Então, a gente já pode eliminar essa. Está falando da drenagem eficiente? Drenagem seria, no caso, um solo que filtra, né? E tem uma eficiência aí para filtrar, né? Vocês entenderam ou está complicado quando fala drenagem eficiente? Eu sei que para vocês algumas palavras vai dificultar, mas vocês podem pensar. Drenagem tem um som tipo Entendi. Drenagem. de que como que a água sai, uma coisa assim, drena a água. Que drena a água, é um solo permeável, né? É um solo que tem essa que filtra, né? Um solo que filtra bem. Mas não é o que fala na questão. Justifica o homem fixar numa região assim que tem um solo bacana, né? Mas não é o que fala na questão, não é isso? Aí vocês podem, você vai eliminando. E a última aqui, né? A última opção é clima ameno. É uma coisa que justifica a fixação do homem onde você tem um clima ameno, né? Que é um clima ameno seria um clima que não é muito rigoroso, não é muito frio, não é muito quente, entenderam? Mas não é o que fala na questão. Não, aí fala na questão que a pessoa tem que correr, assim, porque tem um risco quando mora ali. Ah, você fala a respeito... Te falo a leitura. Ah, sim. No caso, aqui como fala dos vulcões, né, dos solos de vulcões, que realmente é arriscado você viver, né, em torno desses vulcões, né, pelo mundo, mas tem uma coisa que compensa muito, que é o tipo de solo, né, que é o solo fértil. Se vocês lerem sobre comunidades que moram comunidades que moram próximo de vulcões, né, vai falar sempre desse tipo de solo que é muito fértil e que mantém essas pessoas ali para, no caso, agricultura, né? Então, é uma fixação que vale a pena o risco, né? Ficou confuso? Não, profe, deu. Então, esse tipo de solo, gente, diria que é o solo aí mais fértil, talvez, né? Um dos solos mais férteis que existe no mundo. Você pode pegar um país aí como exemplo, o Equador, né? Aqui na América do Sul, se vocês pegarem o Equador quase todo, ele tem economia baseada no solo, sabe? Ou nos vulcões que tem lá, tem economia, turismo, tudo baseado nisso. Então, vocês podem
Depois, se vocês quiserem ler mais a respeito, né, saber mais a respeito, vocês podem pesquisar, né, ou ler mais a respeito dessa questão no conteúdo que eu postei para vocês no grupo. Tá? Pode passar para a próxima, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem comentar? A gente pode ir para a Não, próxima? profe, pode passar. Próximo, prof. Pode? Então, vamos para a próxima. Essa questão aqui, eu separei, porque ela fala sobre meio ambiente. Que eu peguei até aqui um exemplo do que foi falado embaixo, né? Geografia da riqueza, fome e meio ambiente. Também é uma temática que pode ser tema de redação. A geografia tem esse lado legal. Você pode pegar várias temáticas dentro da geografia, porque a geografia ela tem muito esse pé com a sociologia, com a filosofia, né? Com antropologia. Então, você tem muita coisa dentro da geografia. Então, você pode pegar qualquer questão dessa e conseguir fazer uma redação, sabe? O legal é isso também, né? Então, aqui nessa questão, vai falar sobre a fome, né? Aqui a questão central é a fome. Então, vou começar a ler aqui. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. Então, a geografia da riqueza, fome e meio ambiente, tem o texto, né, o campo no século XXI, território de vida, de luta e de construção da justiça social, que pode ser um tema, né, de redação, uma temática de redação. Então, aqui a questão abaixo, a pergunta abaixo seria, né, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado ao quê? Ou a quê, né? Escala de produtividade regional, aqui, outra questão que a gente estava falando anteriormente, a gente pode resolver ela também por interpretação. Vocês acham que falou a respeito de algo regional, de escala regional, do que produz em escala regional? Vocês acham que foi falado aqui, nesse trecho, né, que é bem pequenininho, dessa temática? O que vocês acham? Acho que não, profe. Não, né? Então, a gente pode já começar a eliminar. Ó. Então, passa para a opção B. O que foi falado acima tem uma relação aí com o padrão de distribuição de renda? Vocês acham que pode estar ligado à fome? Pode estar ligado com a questão social, né? Questão de renda, questão financeira? Aí, uma coisa legal para vocês avaliarem, tá vendo? Pode ser que essa falta de alimento, né? As pessoas não resolvam por questão financeira, questão de renda. Olha que legal, vocês poderem. Vocês vão pegar a opção mais próxima. Aí você já pode. Ele acima está falando. Pode botar o texto, profe? Posso. Ele fala isso porque a fome converge com as condições materiais para resolvê-la. Então, não sei, fica meio como que sim, como que não. Condições materiais, né? Seria, no caso. Aí... Porque fala que a fome convive com as condições materiais. Sim. Então, o que vocês podem pensar e avaliar? Seria aí essa questão financeira, né? Sei lá, de desigualdade, né? Distribuição de renda, né? Você não tem acesso. Porque atualmente, se você não tem dinheiro, você não come. Sim. Justamente. E aqui não seria, no caso, a fome não é um problema técnico. No caso aí, técnico seria o Brasil atualmente, né? Hoje você tem muita técnica de plantio, né? Você tem o agronegócio, e, né, nós tivemos pelo menos essa aula, né? O agronegócio dá destaque para o Brasil no mundo todo. Você tem tecnologia no campo, então você pode começar a pensar. Então, tem muita coisa, né? Não seria isso, técnico, problema técnico, não, né? O Brasil tem muita coisa para né, não existir. Se for, né, com relação a essa questão, não deveria ter fome, né?
Então, essa fome estaria aí. Você tem, lógico que tem, né, outras questões, né, por trás também, né, você tem que ter essa parte aí de, eu vou dar, às vezes eu esqueço, gente, o termo, de a gente, logística, sabe? Porque você tem que transportar, né, essa alimentação, né, tem muita preocupação por trás, né, que tem um custo também, né, tem muita coisa no campo que poderia ser levado para a cidade, então tem muita coisa que vocês podem pensar em relação a isso, e tem uma solução, porém, tem uma outra que é a condição material para resolvê-la. Aí você pode pensar que seria, né, a questão financeira, né, essa questão de desigual, as pessoas não têm acesso, né, à alimentação, é uma coisa que tem ocorrido agora, né, no Brasil, atualmente, né, você pensar nessa fase atual do Brasil, hoje você tem o Brasil um pouco retrocedendo, né, hoje é muito falado que o Brasil retrocede essa questão das pessoas estarem, né, não ter mais um padrão para consumir, né, uma alimentação adequada, você não ter acesso mesmo à alimentação, você ter, ou não ter dinheiro nenhum, ou não ter renda, não ter trabalho. Então, hoje a gente volta, retrocede um pouco essa questão social no Brasil. Então, aqui você pode pensar, olha, já pode destacar, né? Tem aqui a dificuldade de armazenamento de grãos, seria isso? Isso aqui é mais uma coisa técnica, não é isso? Eu vou deixar vocês avaliar, eu só vou carregar, só vou colocar na tomada, gente, porque eu estou com medo de descarregar, mas vocês podem olhar bem que então. Tá bom. O que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguem avaliar as outras questões para falar, para a gente concluir? Eu acho que a dificuldade de... Acho que é o som B. A B? Sim. Isso mesmo. Vocês pensarem, olha, parabéns. Ó, vamos pensar, dificuldade de armazenamento de grãos? Não. Seja Não uma fala questão... nada disso. Oi? Não fala nada de armazenamento de grãos. Não fala, né? Isso, muito bem. Aí você O já pode crescimento da eliminar. população também não, e os custos de escoamento dos produtos também não. Também não. Se for pensar também, essas questões, essas opções, seria uma coisa mais técnica, né? Dificuldade de armazenamento de grãos, crescimento da população, custo de escoamento de produtos, é algo que hoje, atualmente, se resolve, né? Se vocês, depois vocês quiserem dar uma lida novamente lá no agricultura, agronegócio, Revolução Verde, tudo isso veio para resolver essas questões, né? Sobre o crescimento da população mundial, custo de escoamento, dificuldade de armazenamento, tudo isso veio, tudo isso que eu citei, né, que ocorre hoje na agricultura, agronegócio, Revolução Verde, tudo isso veio para resolver determinados problemas técnicos, né? Ou desse aumento de demanda de alimentação que o mundo tem. Então, hoje, tem muita solução para isso. Você tem outra questão que está dentro da Revolução Verde, aí várias técnicas, né, ou tecnologias que a gente tem hoje para resolver a questão da fome. Então, a gente conclui que é com relação a justamente a distribuição de renda, né? É o que é falado também no texto, no textinho, né, no trecho. Tá, vocês estão com dúvida ainda? Eu não, professor. Tá tranquilo? Podem também tentar fazer por interpretação, que eu acho legal, vocês já passam um risquinho lá, sabe, no que vocês acharem que não já circular o que está mais próximo, economiza tempo para vocês, né, porque é muita coisa para vocês lerem. Isso é só uma dica, viu, gente?
Aqui a gente tem outra questão sobre a agricultura, mas a gente pode passar para tentar uma outra com outra temática, né? Para a gente não ficar repetindo a mesma coisa. Tem essa aqui sobre a agricultura e reforma agrária. Vocês querem dar uma lida nessa? A gente pode subir aqui também, vamos ver, porque umas aqui comecei onde eu não tinha. Tem essa aqui, gente, ó, sobre clima. É interessante também. Pode ser essa? Aí a gente fica um pouquinho, né, de falar de agricultura. Então, essa aqui é uma questão do Enem de 2017, que é sobre clima também, que é uma temática que cai bastante, né? Os conteúdos que cai bastante nas provas, né, de geografia do Enem, nos vestibulares também. Aqui a gente vai cair para vocês, às vezes, duas figuras para vocês avaliarem, né? Tem isso também, que acaba deixando a questão mais longa, tá vendo? Aí tem igual eu falei para vocês, dificulta mais o nível da questão, que já começa a ser um nível médio, difícil, e aí eles vão pontuar mais também, se vocês acertarem. Então, aqui vai mostrar, né, a primeira figura aqui, que a gente chama de climograma. Aqui, para vocês avaliarem esse climograma, vocês vão conseguir olhar aqui, né, os graus, né? Tá vendo aqui no lado, vocês vão conseguir ver os graus, né, de temperatura. Aqui, o milímetros da quantidade de chuva. E abaixo aqui, os meses do ano. E esse gráfico, né, que tem esse gráfico em cinza, né, gente, eu não vou saber o termo direitinho, né, é a taxa de pluviosidade. Pluviosidade é de chuva. E quando falar pluvial é chuva, é referente à chuva. Fluvial com V vai ser referente a rios. Aí, na hora, assim, eu não sei se vocês vão vocês conseguir fazer, assimilar, sabe, essa diferença. E aqui, essa linha está mostrando a temperatura, né? Então, vocês têm uma temperatura mais baixa aqui no mês de janeiro, fevereiro, março, e ela vai ficando mais elevada quando entra abril, e termina aqui abril, aí entra, né, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e ela vai diminuindo no mês de novembro até chegar a dezembro, né? Então, isso aqui é um gráfico. Eu não sei se aqui ficou claro para vocês da forma que eu expliquei, porque costuma cair, viu, gente? Tem muitas questões que caem. Sim, sim, professor, claro. Claro? Que bom. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar depois. Aqui você já tem, né, aí o mapa, né, do globo, né, de algumas cidades, né, pelo planeta, né? Você tem o Moscou, Barcelona, Mumbai, Sydney, Cidade do Cabo. E agora vem a questão. Isso aqui eu coloquei só para vocês, para a gente avaliar depois, que são as zonas climáticas, né, que a gente tem na Terra, que eu dei lá no início, acho que do ano, a gente falou de clima, sei que para vocês fica um pouquinho distante, porque foi logo no início, né? As temperaturas, então, aqui já inicia a questão, né? As temperaturas médias mensais e as taxas de pluviosidade expressas no climograma apresentam o clima típico da seguinte cidade. Para vocês, esse tipo de questão, ele acaba confundindo muito o aluno. Eu diria até que ele fica num nível médio difícil, sabe? Porque para você avaliar cada cidade, você tem que pensar, né, no que ocorre em cada zona dessa, sabe, climática. E vocês vão ter que começar a pensar um pouquinho da característica de cada clima, de cada cidade. Então, tem muita coisa para avaliar. Então, o que está perguntando é qual o clima típico que esse climograma apresenta? De qual cidade? Está falando que vocês avaliarem o climograma e pensar que o clima típico daquele climograma, né, é de qual cidade, no caso? Seria a cidade do Cabo, né, que é a África do Sul, marcada pela reduzida amplitude térmica anual?
Essa reduzida amplitude térmica seria... eu até coloquei entre parênteses maior temperatura máxima do ano e a menor temperatura mínima do ano. Então, essa amplitude térmica seria essa média, né, entre maior e menor temperatura no ano. Então, fala muito dessa... Eu acho que essa aí não é. Oi? Eu acho que essa aí não é. Porque no gráfico, que era junho, julho e agosto, são as temperaturas mais altas. E essa fala aqui no começo do ano. Então, essa aí não é. Não é, né? E também, que é legal, é Carol, né, que falou, foi isso? Não, Elismar. Elismar, desculpa, Elismar. Isso mesmo, Elismar. Foi legal, bem avaliado. Outra questão é que esse climograma ele é inverso do que ocorre no Brasil, né? Vocês pararam para pensar, agora a gente está no mês de outubro, nós estamos mês de outubro, a gente está saindo do inverno, saiu do inverno e entrando na primavera. E esse climograma aqui ele é o contrário. Então, a gente aqui vai ter uma elevação da temperatura. Aqui a temperatura desse climograma está diminuindo. Vocês notaram isso? É o inverso do que acontece no Brasil, viu, gente? Então, você já consegue deduzir. Ó, zona climática, Cidade do Cabo, ela está em qual zona climática? Olha para vocês verem. Cidade do Cabo... Então, fica uma zona templada, quase por aí. E zona temperada do sul, aí já pensa, Brasil, o climograma é o contrário, né, do que ocorre no Brasil, né? Vocês que estão no Brasil, apesar que quem está no norte, né, não consegue perceber muito isso, mas quem está no sul, no sudeste, né, que a maioria de vocês que está aqui, né? Então, é o contrário. Então, já pode eliminar Cidade do Cabo. Pode eliminar essa. Sydney, Austrália, caracterizado por precipitações abundantes no decorrer do ano. Então, essas precipitações seriam muitas chuvas em todo o decorrer do ano, que é o que acontece no norte do Brasil. Então, Austrália, você pode pensar Austrália, Sydney, né? Tá aqui, ó. Mesma zona climática. Vocês percebem? Também não, né? Você vai, mais ou menos as mesmas características que acontecem no Brasil, África do Sul, né? Muito parecido. Às vezes você consegue lembrar, assim, às vezes memoriza por imagens, né? Isso é muito interessante. Mumbai, Índia, definido pelas chuvas monsônicas torrenciais. Esse tipo de chuva é o que acontece muito nessa zona intertropical, né? Então, você tem Mumbai, aqui, ó, a gente já localiza aqui, ó, zona intertropical. Então, esse tipo de chuva monsônicas é o que acontece muito nessa região aqui, viu, gente? Tem uma explicação, né? Eles falam que se tem o oceano nessa região aqui, ele é muito grande, e tem essa parte do continente também que ela é muito grande, então tudo isso influencia esse tipo de chuva, que depois vocês podem ler também para aprofundar, é muita coisa, viu, gente? Então, se você conseguir lembrar do básico, você já consegue responder. Assim, não tentar guardar tudo também, até para a gente que é professor, é complicado, a gente tem que ficar estudando o tempo inteiro e lendo. Aí, o que vocês podem fazer? Tá aqui na zona intertropical, né? Característica parecida com o Brasil, climograma ao contrário. Mais uma que dá para eliminar, não é isso? O que vocês acham? Sim. Então, ó, eliminando tudo aqui. Aí vamos para outra. Barcelona, Espanha, afetado por massas de ar seco. Vocês lembram que a gente fala do clima mediterrâneo? Então, o clima mediterrâneo é o que acontece em todos esses países que estão ali próximo ao mar Mediterrâneo, que é a zona temperada, que está aqui nessa zona, ó, zona temperada do norte. Então, o Mediterrâneo está aqui, viu, gente? Nessa região aqui, ó. Vocês acham que está falando de um clima seco, né? O climograma está mostrando um clima mediterrâneo, que é um clima seco, né? Acho que não. Não, né? Porque aqui a gente está falando de taxa de... Universidade.
assim, que é bem elevado, né? Vocês podem ver. É uma probabilidade, assim, não, na média, assim, né? Não é muito, mas também não é pouco. Então, pode eliminar também. Ou então é a última. A última aí, ó. Moscou, Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta latitude. Alta latitude. Aí a gente pode voltar aqui, ó. Moscou, Rússia. Nós vamos na zona climática. Moscou, Rússia, zona climática. De novo, Moscou, Rússia. Aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, né? Ela tá quase chegando na zona glacial ártica. Sim. Tá vendo? E vocês lembram que eu falei, quando é inverno no Brasil, o que é aqui no hemisfério norte? Nós estamos no hemisfério sul. Se é inverno no Brasil, o que é no hemisfério norte? Verão. Isso. E ao contrário, né? Inverno no hemisfério norte, o que é aqui no hemisfério sul? Verão. Desculpa, é inverno, verão em cima, o que é aqui agora? Inverno. Inverno. E aí vocês conseguem pensar o que nós temos aqui no hemisfério norte atualmente? E o que a gente, qual estação nós temos no Brasil e qual estação é aqui no hemisfério norte? Primavera e ela é outono. E isso, Sim. gente, não é difícil, tá vendo como é legal você pensar nessa questão, né? Vocês podem ver também, eu coloquei lá, postei no grupo também sobre já está na parte fuso horário, acho que foi isso, cartografia, vocês podem dar uma lida, que vai falar sobre as estações do ano, né? E tem outras coisas que falam, né? Se tem mais incidência do Sol aqui, né? Menos incidência do Sol no hemisfério norte, aí vocês conseguem também, se vocês lerem ler esse conteúdo, vocês vão conseguir também assimilar. Então, aqui, ó, climograma ao contrário, que acontece no Brasil. Entenderam? Tá complicado. Então, a resposta é essa, Moscou, Rússia, influenciado pela localização geográfica em alta altitude. Então, latitude, aqui também tem relação, gente, quando a gente fala dos fatores climáticos que influenciam o clima. A gente aprendeu isso lá no início do ano. A altitude também é um fator climático que influencia. Então, tem várias coisas que influenciam, né? Tem latitude e altitude. São coisas também que depois, se vocês quiserem ler, eu sei que é muita coisa. Tudo isso influencia o clima. Bem, tá difícil. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo bem, prof. Vocês querem mais uma questão? Vamos tentar achar uma aqui. Essa aqui eu fiz. Quem estava na aula foi Elismar. Acho que Elismar estava na aula, né, Elismar? Quando nós trabalhamos essa questão aqui, não estava? Ah, sim. Os recursos hídricos. Estava, né? Sim, eu estava. Vamos ver aqui uma que a gente ainda não. Essa aqui a gente também pode falar dela um pouquinho. Aqui é uma questão também que tem imagem, né? A gente fala sobre agricultura. Aqui essa imagem fala de zona de pastoreio e cultura do algodão e cereais do Agreste. Isso em 1963. O Agreste é denominação de uma região que fica no Nordeste do Brasil. Né? Então, você tem o Nordeste do Brasil, você tem a região mais litorânea, e quando você vai adentrando para o Nordeste, você tem essa região Agreste, que é uma região que a gente denomina assim, uma região mais seca. Né? Tem essas separações, né, na região Nordeste. Eles fazem essas separações, fica mais fácil de você estudar, de você fazer uma avaliação econômica de cada parte de determinada região do Brasil. Aqui em Minas também tem, viu, gente? Você tem o Triângulo Mineiro, né? Você tem
é a região metropolitana, que é Belo Horizonte, onde nós estamos, você tem Vale do Rio Doce, que é Vale do Aço, então eles fazem essas que eles chamam de micro-região, aqui, pelo menos em Minas, se chama de micro, meso, ou macro-região, é uma maneira de você administrar melhor, né, também, essas regiões. Aí, aqui vocês estão vendo, que é uma imagem que fala, que fazem, né, em janeiro, o plantio do feijão e do milho, aí vai seguindo, fevereiro, você tem, né, aí o pastoreio do gado, de março a abril você tem um plantio, gente, desculpa, aqui tem a legenda, então vocês vão conseguir saber pela legenda, você tem o plantio e a limpa, depois chega aqui, em maio, o crescimento, né, desse plantio que fez anteriormente, depois em junho, a colheita do feijão, e assim vai por etapas, tá vendo? Setembro, colheita do milho, depois colheita, aí vem junto com a colheita de milho seco, e depois colheita de algodão. Então, essa imagem, ela vem sendo explicada aqui pelas convenções, que passa por todos esses meses, né? Então, tudo é respeitado de acordo com todas as fases dos meses. Então, essa imagem é mais ou menos, ela é mais ou menos explicando essa questão de você, e é o que vai responder a questão abaixo, vai ficar bem tranquilo para vocês. Respeitar, né, todos os meses do ano, cada mês tem uma colheita, tem uma fase, né, do plantio, da colheita, do pastoreio. Aqui vem a pergunta, né? A dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central o que vocês acham? Essa está tranquila, não está difícil. Separação pelo tipo de solo. Vocês acham que foi isso que foi mostrado? E é bom vocês olharem também estratégia central. Então, vocês têm que avaliar o objetivo central dessa imagem, não só uma coisa específica, mas o geral. Então, o que seria a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central. Então, o que seria? Vocês acham que é só sobre fala só sobre separação, o que ilustra? É só separação pelo tipo de solo? Vocês acham que é só isso? E é isso que foi mostrado? Não sei, fica meio confuso. É um pouquinho, né? E isso, a separação. Está relacionado com o solo, mas não mostra separação. Você tem mais ou menos uma rotação, né? Primeiro é isso. Mas não é só, não é separação pelo tipo de solo, né? É mais uma. As datas tem uma separação pelas datas ali. Por fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É mais Isso, pelas datas que pelo solo. Pelos isso, meses do ano, pelas estações. justamente. Então, você tem aí. É só A. Vocês acham que seria? A. Mas vamos avaliar as outras. Vamos começar a avaliar as outras. Pode ser que seja essa. Mas está mais por uma. Está mais por uma. Eu acho que é a D. Hã? Eu acho que é a D. A D? Vamos lá para D. Adequação pelo tempo da natureza. Opa, aí, tá vendo? Essa tá legal, não tá? Exportação da colheita sazonal. Quando falar sazonal, gente, sazonal está relacionado com tempo, com fases. Então, aqui também seria, né? Porque cada fase, cada mês é tempo para algo, né? Primeiro você faz o plantio, depois a colheita. Então, isso tem relação com colheita sazonal, viu, gente? Isso ocorre muito também nessa... isso ocorre no Brasil também, quando
quando faz colheita da cana-de-açúcar, né? Tem trabalhadores que deslocam de certos locais, vai para outros, justamente por causa dessa colheita sazonal, né? Se tem colheita sazonal no Sudeste, então são trabalhadores que deslocam do Nordeste para o Sudeste. Mas não é o que fala, não é? Não é o que está relacionando a imagem. O que vocês acham? A gente já pode eliminar ela? Pode. Então, a próxima é a priorização da tecnologia moderna. Vocês acham que tem relação com a tecnologia Não moderna? fala nada disso. Não fala nada disso, né? E tecnologia moderna seria voltada para o quê? Porque a tecnologia moderna, a gente pode pensar aí no agronegócio brasileiro. Você tem mesmo essa tecnologia atuando no campo, né? Então, vocês lembram que a gente fala de uso de tratores modernos, né? De técnicas modernas de plantio, de irrigação. Então, não é o que falo também, né? Não tem, vocês acham que tem a ver? Não, né? Não. Intensificação da atividade pecuária, não é só isso. Pecuária você tem aqui, né? O pastoreio. Você tem a agricultura e tem a pecuária. A pecuária que seria o pastoreio, né? No caso aqui das vacas, né? É. Não é só isso, né? Não é só a intensificação dessa atividade. Inclusive, a intensificação da atividade pecuária, ela ocorre também no agronegócio brasileiro. E aqui a gente está falando do quê? A gente está falando a gente fala dessa questão produtiva mais voltada para a agricultura de menor escala, né? Mais familiar, manual. Oi? E aí, vocês acham que é isso? Qual seria? Eu acho que é a D. D, né? Adequação pelo tempo da natureza, porque se respeita, né? Tá vendo? Todas as fases do ano, né? Tem o tempo só para o pastoreio, depois tem o tempo só do plantio da limpa, aí depois você tem o tempo só para você do crescimento, você tem que aguardar, né? Depois você tem só da colheita. Inclusive, gente, esse tipo de agricultura ela é feita mais na agricultura familiar, sabe? Essa agricultura de pequena escala. Essa agricultura aqui, eles não fazem no agronegócio, nem nessa agricultura voltada para exportação, não, viu, gente? Geralmente não é. Esse tipo de agricultura é mais para o consumo interno. Esse consumo que é feito comercializado dentro do Brasil, né? Mas essa agricultura que é exportada, ela é uma coisa que tem que ser produzida em larga escala, né? Em muita quantidade e uma coisa que tem que ser muito rápida. Então, não tem como você seguir essas fases, né? Essas fases aí que a gente chama da adequação pelo tempo da natureza. Aí já não respeita essa questão da natureza. Ô, gente, vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar? Se vocês acharem que hoje... Oi? Tudo bem? Tá tranquilo? Vocês querem mais uma? Já está cansativo? Vocês querem que façam mais uma? Está cansativo? A gente continua numa próxima oportunidade? O que vocês decidem? Vocês querem essa aqui? A gente fala um pouquinho de transporte? Vai ser bom continuar numa próxima oportunidade. Pode ser? O que vocês acham? Sim. E aí, a gente encerra aqui e a gente continua aí fazendo outras questões na próxima oportunidade. Se vocês tiverem dúvida também, vocês podem perguntar agora ou podem perguntar no privado. Fiquem à vontade. Tá bom, prof. Obrigada. Tá? Ficou cansativo? O que vocês acharam? O que vocês acham? Não, tá bom. Eu gosto das aulas de você com as questões. Só que dali eu tenho que amanhã acordar cedo. Oi? Que eu gosto das aulas de você com as questões resolvendo do jeito que você explica. Eu acho legal. Ai, que ótimo. Fico muito feliz.
Sério, isso me passa muita, assim, gente, sério, me dá um alívio, porque eu acho que para vocês tem que ficar legal, tem que ficar claro, tem que ficar fácil para vocês, sabe? Tem que ficar didático. Porque não Sim. adianta eu fazer muita confusão aqui e para vocês não fazer sentido. Então, Eu ó, sei, para mim, eu sinto que fica mais claro as aulas quando você vai falando e vai passando as atividades. Eu sinto que eu entendo melhor. ai, que ótimo, Elismar, fico muito feliz. É verdade. E, ó, eu quero desejar muito boa sorte para vocês na prova do Enem, sabe? Assim, vão pela intuição, vão pela interpretação, vocês sabem, assim, ou algo que vocês lembrarem sobre o conteúdo. Siga essas dicas, assim, que é importante, porque eu fazia isso, sabe? Eu fazia dessa forma também, quando eu fazia as provas, e era legal, que você ganha tempo, você acaba, fica mais organizado para você responder as questões. Sim. Então, eu só quero agradecer a atenção de vocês, desejar muito boa sorte, e vocês podem me procurar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar para Muito obrigada a você, profe, pelas aulas. Eu que agradeço, tá, meninas? Camila, se você tiver aí. Muito bom.